Vamos fazer uma oração para a gente iniciar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Queremos aprender mais sobre grupos pequenos, nos dê sabedoria, principalmente sobre essa aula que fala de multiplicação. Queremos ver grupos crescendo, pessoas crescendo, que o Senhor possa abençoar essa aula em nome de Jesus. Amém. Grupos de amigos, aula 6. Multiplicação de grupos. Vamos ler essa introdução aqui. O GA é um grupo de pessoas que se reúne semanalmente com o objetivo principal de enturmar, cuidar um dos outros. O objetivo final do grupo é o crescimento e a multiplicação em novos grupos. Seguem alguns princípios de multiplicação. Então nós vamos falar de alguns princípios de multiplicação. E então isso aqui foi só uma introdução quanto à definição do GA, que todo mundo já conhece, o propósito do GA. Antes de entrarmos aqui nesses princípios, eu quero passar para a Claudinha, que ela vai dar uma palavrinha aqui. Essa semana nós estivemos numa conferência e foi uma grande bênção, e nós fizemos vários laboratórios, uma conferência de treinamento, né? E um dos laboratórios que eu fiz foi justamente sobre os grupos de amigos, né? A pessoa que deu esse laboratório, ela está há uns 20 anos trabalhando, e hoje ela é o gestor, do supervisor, dos coordenadores de mais de 800 grupos de amigos numa igreja. E nós queremos aqui, destacar para vocês pensarem, aqueles que estão começando, para ficarem alertas, para não irem por um caminho que possa atrapalhar a multiplicação. E aqueles que já estão com o grupo em andamento, para pararem e olhar e pensar, será que por boas ideias, por boas intenções, por muita animação, eu posso estar atrapalhando o meu GA a multiplicar? Então, algumas coisas que nós conversamos lá, coisas simples, muito simples, não é nada assim, mas são coisas simples que podem acontecer e que a gente tem que cuidar. O GA, nós queremos descobrir e multiplicar talentos. Então, graças a Deus, a visão da nossa igreja não é que todo mundo que está no GA tem que ter um GA. A gente quer que o máximo de pessoas, liderem um GA, mas não são todas que são... Não é uma obrigação, todo mundo aqui tem que multiplicar um GA. Então, graças a Deus, porque tem outros talentos, tem outros ministérios. Então, você como líder vai ajudar aquela pessoa que está no seu GA, acompanhando ela, a conversão, o batismo, o curso de um com Deus, o Fundamentos, as matérias do CENIB. Você vai acompanhar aquela pessoa e vai ajudá-la a chegar no ministério. De repente ela não vai ser líder de GA, mas ela vai ser um professor, ela vai ser alguém que vai estar na filmagem, na fotografia, ela vai estar na recepção. Então isso é multiplicar talentos. O GA multiplica talentos e multiplica GAs, né? Mas em relação à multiplicação de GA, o que pode estar acontecendo? O que nós temos que cuidar? Por exemplo, ele compartilhou com a gente uma situação, um homem que está acostumado anos e anos e anos com GA, e de repente ele se viu com GA de 50 pessoas. É possível, GA são 15 pessoas. E ele, mas não multiplica esse GA, não multiplica, o que está acontecendo nesse GA? E aí ele parou e pensou, minha esposa, parte do louvor, da adoração da igreja, cantava como um rouxinol e tocava naquele GA, então era aquele louvor, uau! E o que ele descobriu? Que aquelas pessoas estavam de duas formas. Uma, é muito bom esse GA com outro louvor que os outros não têm. Eu não vou para o outro. E a outra coisa, eu não posso ter um GA porque eu não canto nem toco, não canto como um rouxinol e nem toco de jeito nenhum. Então, eu não posso ter um GA. Aí você vai pensar, não posso ter louvor no meu GA? Não é isso. Mas qual que é o peso? Qual que é a importância? Qual que é o lugar que isso está ocupando no seu GA? Todo GA tem que ter um louvor? Isso não é só o louvor. Será que as lembrancinhas do seu GA são aquelas lembrancinhas caras? Qualquer coisa é uma lembrancinha cara. A gente fala coisas.
A gente diz coisas com as nossas atitudes. Algumas pessoas podem pensar simplesmente assim: eu não posso ter um GA porque eu não tenho dinheiro para dar lembrancinhas caras. Será que as confraternizações do seu GA são confraternizações que, na hora de fazer a divisão e a vaquinha, aquilo também é pesado? Então são coisas que precisam ser avaliadas, porque na nossa bondade a gente pode estar atrapalhando o GA multiplicar. Uma outra coisa é a tal do não precisa arrumar e não precisa ajudar. A gente fala, nada aconteceu, mas às vezes tem pessoas que se acham tão bondosas que elas falam assim na hora que vão ajudar a lavar a louça e arrumar tudo no GA: não precisa, eu tenho uma secretária que vem amanhã. Qual que é a mensagem que a gente está passando? Nossa, vai ser muito ruim. Eu não vou ter um GA, porque no meu GA não tem secretária, eu acordo cedo, eu vou ter que deixar aquela bagunça, aquela sujeira toda. Ninguém vai querer o meu GA. Então a gente precisa parar que cada coisa que a gente faz no nosso GA, a gente está plantando uma semente no coração daquela pessoa sobre o que é ter um GA. Uma outra coisa é como você lida com os compromissos do seu GA. Tudo isso foi fruto desse compartilhar nesse laboratório. Algumas pessoas, porque são muito falantes, animadas, gostam de compartilhar as coisas, mas às vezes falam para o GA, transmitem para o GA: essa semana eu visitei fulano na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado estou morto. Quando a gente passa isso como se a nossa vida é isso, então eu tenho que ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta para visitar todo mundo, é isso que eu vou fazer? Algumas coisas a gente não precisa falar e outras a gente divida, leve em dupla, divida em dupla, pegue seu GA, divida, dupla vai visitar essa dupla vai visitar aquela pessoa, aquela vai visitar. Um outro fator que pode acontecer no GA que impede a multiplicação, e às vezes não é uma coisa que aparece assim, é quando o líder, sem perceber, torna o seu GA dependente dele. Porque é ele que resolve o problema de todo mundo, é ele que senta com todo mundo, é ele que atira para todos os lados, ele é o super-herói, super-homem do grupo. E aí as pessoas não aprendem, e elas ficam com uma mensagem: liderar GA, eu tenho que ser super-homem, super-mulher, e eu não sou como aquela pessoa. Então qual a solução? Envie pessoas, treine pessoas, vai fazer uma visita, quem pode ir comigo nessa visita? Gente, fulana está doente, eu não posso essa semana, quem pode do GA fazer uma visita? Então você não assume o papel de super-homem nem de super-mulher. Outra coisa também em relação à multiplicação: orar com o seu GA. Um GA, como a gente tem aqui, de 40, 30 e pouco, 50, 60, Toniel, está com quanto lá? 67. Isso é para o grupo entender como assim, problema matemático. Eu já vi gente olhando esses GAs grandes e já vi gente que falou para mim: nossa, eu me sinto um fracasso com esse GA grande. Eu falei: esse GA grande está quase um fracasso. Não é assim, Antoniel e André, que vocês sentem? Tem que multiplicar, gente. GA grande não é um troféu. GA grande significa que as pessoas vão ser menos cuidadas. GA grande significa sobrecarga na liderança. Então o GA precisa entender, precisa ter oração toda semana, gente. Esse GA significa que mais casas precisam ser abertas para mais pessoas poderem ser alcançadas. Vamos clamar a Deus aqui que levante pessoas, que amem pessoas. Então isso é para fazer constantemente. As pessoas têm que entender a visão. Então essas são as coisas que eu quis compartilhar. Nós conversamos em casa e desejamos compartilhar com vocês, porque não é só a bondade, não é só a boa ideia. Tudo isso está mandando uma mensagem. E a gente tem sempre que parar e pensar antes da ideia. Essa mensagem que eu estou fazendo faz as pessoas quererem ter um GA? Aí a resposta vai te dizer se você prossegue ou não. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Claudinha. Vamos lá, número 1. Multiplicação é um princípio bíblico. Aliás, é um mandamento. Vão e façam discípulos. Quantas pessoas lá, Antoniel? 57 ou 67? E cabe esse povo todo na tua casa? Hã? Daria para multiplicar em 5 grupos?
5 grupos. Então nós temos que orar por 5 auxiliares lá. Já tem quantos? Nenhum. 3 avisos. Vamos desafiar todos aí numa oração mesmo de clamor, pedindo para Deus mostrar. E nós já vamos ter alguns grupos que vão multiplicar. E o grupo tem que ser pequeno, diga pequeno. É uma célula, é pequenininho, a gente chama de grupos de amigos, mas essa é a visão, é de um grupo pequeno. Nessa igreja que a gente foi na conferência lá em São José dos Campos, o nome da igreja é Igreja da Cidade. Uma igreja, era a primeira igreja batista de São José dos Campos, que eles foram para um campus fora da cidade, que é o que eu creio que vai acontecer no futuro com a nossa igreja. Daqui a pouquinho a gente vai para um local um pouco maior, mas depois a gente vai para, já estou profetizando isso, tá? A gente vai para uma terra mais distante, maior, né? E um local muito agradável, e a gente ficou lá sonhando, e a próxima conferência a gente quer até abrir para mais irmãos irem. Então, quando você vai para uma conferência dessa, a nossa oração é assim: Deus, o que o Senhor quer falar com a gente nessa conferência, e o que a gente pode aplicar na nossa igreja, na nossa realidade. Então você examina tudo e Deus mostra para você o que você vai reter, aquilo que é bom, e aquilo que você acha que não é o caso, você descarta, como aconteceu lá. Tem coisas que a gente acha que não é o caso, então a gente descarta. Mas é uma experiência muito boa, e no ano que vem a gente vai abrir para mais líderes. Talvez a gente faça até uma caravana, porque tem muita coisa boa lá e com certeza muitos irmãos vão gostar. Mas não dava para fazer todos os laboratórios ao mesmo tempo. Nós levamos alguns pastores nossos, foi o Rona com a Maiara, foi o Edinho com a Fernanda, o Magu lá com a Isabel lá de Capitão, né? E o Felipe e a Nayana. Nós fomos em 10 e cada um focou na sua área ali, com o propósito de aprender mais e ajudar nos ministérios aqui. Então é bênção, foi muito bom, foi muito legal, e é um tempo de comunhão também. Então não dava para fazer todos os laboratórios, então nós dividimos, cada um atacou uma área. Por exemplo, eu pedi para a Claudinha ir para a gestão de ministérios e a parte de grupos pequenos. Eu fui para outras áreas também, os demais todos são muitos laboratórios, que tinham uns 30, né, Rona? Lá, uns 30 laboratórios mais ou menos, né? Então não dava, eram 2 dias só, então cada um foi dividindo ali na sua área. Então tinha muita informação, muita coisa sobre grupo pequeno, e muita coisa, e a gente percebe que a gente está numa direção importante, uma boa direção. Deus só vai confirmando. É uma igreja grande, de 18 mil membros, e uma estrutura muito mais robusta, né? Então a gente tem muita coisa para aprender. Uma igreja de 77 anos, então a gente tem muita coisa para aprender com eles, e é sempre assim: a gente não vamos inventar a roda. Se já foi inventado, né? Alguém já pensou, vamos aproveitar aquilo que já foi pensado e trazer para a nossa realidade, para a nossa experiência, aquilo que a gente quer aproveitar. Então, dentro de grupos, a gente percebe que a gente está no caminho certo. E então, tem algumas coisas que a gente pretende implementar, mas a visão está correta, a visão é essa mesmo, e a gente percebe que a gente precisa investir cada vez mais na formação de líderes. E não adianta querer o líder totalmente perfeito. Então, até você que é líder, você vai olhar para uma pessoa, você vai pensar assim: mas esse cara, ele até que podia ser um auxiliar, mas ele, né, é assim, assado, tem que melhorar nisso. Todos nós temos que melhorar em alguma coisa. E Deus faz o milagre da transformação, muitas vezes, no decorrer. É só você pensar em você, quando você assumiu aí a sua
seu ministério, na sua liderança? Deus não está transformando algumas áreas ainda? Claro, tem algumas áreas que são fundamentais, principalmente ligadas ao caráter, coisas assim que você se torna muito visível, ou até mesmo não visível, mas que são importantes, você ter conhecimento e ver que aquela pessoa ainda não é o momento dela. Mas não adianta a gente querer uma pessoa perfeita, que a gente não vai conseguir, e a gente muitas vezes está privando a pessoa de um crescimento mais rápido, de um crescimento mais assim, a partir do momento que ela recebeu aquela responsabilidade, e aquilo move o coração dela a um compromisso maior. Então isso é algo que Deus também confirmou no nosso coração, né? Então eu creio que Deus vai começar a levantar novos líderes. A gente precisa dar uma turbinada nos grupos pequenos. A gente não pode ficar com um grupo, a exemplo desse que foi citado, nessa quantidade de pessoas. Por quê? Porque o grupo começa a minguar. Nem que a gente envie lá alguns líderes que vão para lá, alguma coisa a gente vai ter que fazer, Deus vai mostrar para a gente como fazer, né? Mas o grupo lá precisa estar, o grupo todo, em oração por isso. Quando o GA saudável, consequentemente haverá crescimento. Ao ultrapassar a quantidade de 15 pessoas, deverá ser feita a multiplicação. Então, um grupo saudável ali é de 10 a 12 pessoas. Quando chegou a 15 é porque já está extrapolando, passou de 15 e tal. Então, até um grupo grande é nocivo nessa área de pensar assim. As pessoas pensam assim, eu não tenho condições de ter na minha casa um grupo desse tamanho. Dentro daquilo que a Claudinha comentou aqui, nas dificuldades de multiplicação, a pessoa pensa, eu não tenho como ter essa multidão dentro da minha casa, né? Então, isso se torna inviável. Carlos, me ajuda nessa leitura? Puxa a tua cadeira, senta aqui. Vou te separar um pouquinho da Lília, só um pouquinho, vou roubar ele, tá, Lília? Um pouquinho. Você me ajuda na leitura aqui? Lê o número 2, por favor. 3. Somente será feita a multiplicação se houver um líder preparado para assumir um novo grupo e que tenha absorvido a visão da igreja sobre grupos pequenos. 4, pode lá. Visando a multiplicação, cada GA precisa ter um auxiliar que será treinado pelo líder do grupo. Tá, tem que treinar o líder. Quem está aqui já tem um auxiliar no seu grupo. Vamos ver o de adultos primeiro. Adultos. Quem já tem um auxiliar? Ivo, Marina, Eduardo, Juliano, Grace, Nunes. Adultos que não têm auxiliar. Tá. Vocês estão orando pelo auxiliar? Exaustivamente? Olha, tem que lembrar o grupo na oração lá, orar todo mundo junto. Pessoal, vamos fazer aqui, antes da gente dividir um exemplo, tá? Antes de dividir para a oração, vamos fazer um momento de oração aqui pelo auxiliar. Aí você faz isso, para você estar lembrando, não, isso é importante. Deus vai, e fala para Deus mostrar, Deus revelar ali, e Deus vai levantar uma pessoa. Os grupos de jovens agora, de jovens, quem tem auxiliar, levanta o braço. Quem não tem auxiliar no grupo de jovens? Tá. No GA de jovens. Adolescentes, tem aqui? Os líderes de adolescentes estão aqui? Tem algum aqui? Tá. Vocês têm auxiliares lá? Não tem, né? Só tem o líder mesmo, né? No GA dos teens não tem auxiliar, né? Tá. Uhum. Ok. Então, é missão do líder treinar o seu auxiliar. Como é que treina uma pessoa? Lembra lá? Foi uma das primeiras aulas. Você tem que colocar ela para praticar. Você ensina a teoria, depois você coloca para praticar, não é isso? Depois você observa,
depois você vai anotando as correções, aí você depois fala o que ele precisa melhorar, depois coloca ele de novo para fazer, vê se ele aprendeu. É assim que se treina pessoas. Você não pode treinar teu auxiliar, por exemplo, você vai viajar, aí auxiliar, você cuida aí. Você viu o que aconteceu? Você viu como ele fez? Você viu se ele está pegando a visão? Então, claro que ele pode substituir, mas para ter um treinamento mais eficaz, você precisa estar ali observando como ele está fazendo, tá? Para depois você fazer as suas observações. Tá certo? Próximo. 5. O líder deve regularmente compartilhar com entusiasmo a visão de multiplicação e também o propósito de ajudar o novo grupo a crescer. Compartilhar com não com pesar. Olha, pessoal, não tem jeito, a gente tem que multiplicar mesmo. Olha, é a visão da igreja, o que a gente pode fazer? Eu sei que vocês amam estar aqui, essa comunhão é maravilhosa, mas não tem o que fazer, está crescendo muito, não cabe mais gente aqui. A gente tem que multiplicar, é a ordem do pastor. Entendeu? Dá para ser assim? Não dá, tem que ser algo realmente passando com entusiasmo, com alegria. Olha, pessoal, isso é obra de Deus no nosso grupo. O crescimento quer dizer que vocês estão sendo uma influência e vamos gerar novos filhos aqui, líderes, né? E isso é crescimento, isso é bênção. O GA saudável tem que ser assim. Eu sei que alguns brincam até, fazem brincadeira, mas até numa brincadeira gera uma mensagem. Eu fui num grupo visitar e a pessoa falou assim, o líder, ih, pessoal, caramba, o pastor veio logo no dia que veio todo mundo no grupo. Ele vai querer multiplicar o nosso grupo. A gente tinha que ter combinado para alguns faltarem nesse dia. Mas eu não aviso, eu vou de surpresa. Entendeu? Não dá tempo para avisar nada. Eu chego lá de repente. Então, é brincadeira, mas fica uma mensagem? Fica. Então, a multiplicação, na verdade, não é muito legal. A gente faz porque tem que fazer. Então, a gente tem que mudar um pouco essa visão, que a gente sabe que é brincadeira, mas passar algo assim com mais entusiasmo, como se fosse um alvo, um propósito de gerar novos filhos e líderes. Então, isso é muito legal, né? Tem vários grupos aqui que já se multiplicaram várias vezes. E isso é fantástico, porque imagina se tivesse todo lugar. Ali já seria outras vezes até uma igreja grande até. Entendeu? Isso é muito legal. Então, mas a visão é grupo pequeno, porque no grupo pequeno você consegue cumprir aqueles propósitos todos. Quem lembra qual é o primeiro propósito do grupo? Hein? Turmar, né? Fazer a pessoa se sentir em família. O segundo propósito? Evangelizar. A gente precisa ganhar almas para Cristo. A igreja de Manaus, por exemplo, tem uma visão um pouquinho diferente, que o propósito do grupo deles lá não é evangelizar. Só vai quem é da igreja. Quem é de Manaus aqui? Emano, por exemplo. Não é isso, Emano? Lá só vai no grupo, no GA lá, quem é da igreja. O nosso não. Nós temos uma visão diferente que Deus tem dado para nós. Nós queremos alcançar outras pessoas. Quem já teve no seu GA aí, gente que se converteu e foi primeiro no GA? Levanta o braço. Várias pessoas da igreja aqui, tem gente que se converteu primeiro no GA. Falar que a pessoa iria numa igreja evangélica, jamais. Aí ela vai no GA primeiro, aí ela vê que não tem placa de igreja. Então eu posso ir, aqui é seguro, né? Então eu posso ir aqui, porque ninguém aqui vai falar que eu sou evangélico. Aqui eu posso ir. E ali ela se converte. É característico da nossa região. Lá em Manaus, no Rio de Janeiro, já tem outra realidade, né? Mas cada um vai adaptar aquilo que alguém já está fazendo para a sua realidade. Nunca a gente copia totalmente,
A gente pede a direção de Deus para a gente poder fazer o melhor que a gente pode dentro da nossa realidade aqui. Próximo. Próxima multiplicação, o líder deve sondar informalmente os integrantes do grupo sobre a escolha de acompanhar o novo grupo. Tem alguém que vai multiplicar agora, já está fazendo isso? Sondando? A Grace já está conversando com o pessoal, então já tem sondando informalmente. Por que isso? Porque se você for fazer essa multiplicação assim, na lata, pedir para cada um escrever num papel assim, sem sondar, o que pode acontecer? Ninguém ir. Isso já aconteceu. Já aconteceu principalmente porque o líder ia fazer num outro dia e ainda o grupo dele não ia poder levar a criança. Ninguém quis ir. Aí foi o quê? Aquele constrangimento. O líder, se ele não for maduro nessa hora, ele pensa assim, caramba, ninguém gosta de mim nesse negócio aqui. Eu não tenho esse chamado, não. Ninguém quer me seguir. Né? Esse pessoal não gosta. Então, nós detectamos essa dificuldade, então o líder, informalmente, ele já vai sondando. E aí, você pode nos ajudar nesse novo desafio de começar o grupo, conversando com cada pessoa informalmente. O que você gostaria? Você gostaria de ir junto com o novo grupo? Deixa a pessoa tomar a decisão dela e conversa o casal, conversa junto, porque se for casal, né? Porque às vezes um quer ir para um grupo e o outro quer ir para o outro. Vai dar certo isso? Não conversam, né? Já aconteceu até num grupo, a gente fez o negócio do papelzinho ali, mesmo tendo sondado anteriormente. No casal, o cara escolheu um grupo, a mulher escolheu outro. Vocês vão separados, então? Como é que é esse negócio? Vocês não conversam em casa, né? Então, isso é importante ter sondar, conversar antes, tá? E já está sabendo mais ou menos ali quem é que vai, e depois você pode até fazer no dia lá, que vai anunciar a multiplicação, você pode até fazer esse papelzinho para dar a oportunidade para a pessoa escolher, mas você já sabe mais ou menos, já tem ali uns 4 ou 5 casais, ou 3 ou 4 casais, que você já sabe que vai com um novo grupo, então você está tranquilo. Não precisa ir muita gente, também não precisa ficar muita gente. Precisa ir uma quantidade suficiente para motivar aquele líder que está iniciando, tá? O tempo ideal para a multiplicação do GA é de 1 ano em média. Condições para multiplicar o GA. O GA deve ter mais de 15 pessoas. Ter um líder treinado para assumir o novo GA. Ter uma residência com um anfitrião preparado para as reuniões do grupo. Ter pelo menos 4 ou 5 pessoas, fora os líderes, que acompanharão o novo grupo. Estar autorizado pela liderança da igreja para fazer a multiplicação. Tá, 9. Requisitos para ser auxiliar/anfitrião. Ser batizado e ter feito um com Deus. Ser comprometido com Deus e a igreja. Ter um bom testemunho de vida perante a igreja e as pessoas de fora. Em princípio, ter mais de 1 ano de igreja. Ser assíduo nos cultos CENIB e GA. O casal deve ser hospitaleiro, o casal deve estar de acordo e bom relacionamento conjugal, ter espaço adequado na residência, ser casado legalmente. União estável não é casamento. Tá. Então aqui são alguns requisitos que isso aqui não é engessado, pode ter algumas exceções, tá? Mas não é uma coisa assim muito rígida, mas são alguns requisitos aqui que normalmente a gente procura utilizar. Então, só para você estar percebendo lá no seu futuro auxiliar. Às vezes o cara não tem 1 ano de igreja, mas ele já tem uma vida com Deus, ele está ali há algum tempo, ele
com 6 meses a gente já conhece, sabe, até conhece a pessoa de outra igreja, está aqui, já é um cristão há mais tempo e tal. Então, cada caso é um caso e a gente vai analisar, tá? Agora, precisa de um tempo, porque essa pessoa precisa ser liderada primeiro. Para a gente ser um bom líder, a gente vai ter que aprender a ser liderado. A gente vai ter que se submeter a uma autoridade primeiro. Tem gente que quer ser líder já, mas nunca foi liderado. Então não passou pela prova, não passou pelo teste. E muitas vezes já quer liderar, ele precisa também participar de alguns ministérios mais simples, e ali ter uma liderança, vai servindo. Então o líder de grupo é o pastor de um pequeno rebanho, que ele está com o propósito de cuidar de pessoas. Tá? Então, existe um nível de exigência. Deus coloca alguns requisitos. Você pode pensar assim, mas isso parece um pouco legalista. Não, você vai ler lá 1 Timóteo 3 e você vai ver. 1 Timóteo 3 fala lá as qualidades, os requisitos do pastor. Não pode ser apegado ao dinheiro. Marido, ter uma mulher só, não pode ser mulherengo. Entendeu? Precisa ser moderado, não pode ser apegado ao vinho, à bebida alcoólica. Então Deus é legalista porque Ele colocou esses requisitos? Não, são alguns cuidados que a gente tem que ter, e o líder, Deus vai exigir um pouquinho mais dele, como diz lá em Tiago 3:1. Aquele que ensina, aquele que cuida, aquele que pastoreia, o rigor é um pouco maior. Né? Então, ao mesmo tempo, você precisa entender que todos ali, ninguém é perfeito, mas também a gente não pode ter um nível de exigência muito alto, mas também a gente não pode querer que todo mundo seja perfeito, porque ninguém é. Eu não sou, você não é, e a gente está querendo crescer. Você precisa ver o desejo no coração da pessoa. A pessoa tem um desejo no coração de servir, e você está vendo que ela está crescendo no compromisso, na vida, no caráter dela, e você vai percebendo, essa pessoa, vou investir nela porque ela vai ser um auxiliar, e Deus vai mostrar, né? Porque a obra é dele. Agora, a gente precisa criar um ambiente favorável para isso. Nunca nenhum grupo diminuiu depois de multiplicar. Eu nunca vi aqui na igreja, nesses 15 anos. O primeiro grupo foi na nossa casa. A gente multiplicou o segundo grupo, com grupos pequenos, bem pequenos, e depois foi e não parou mais. Precisamos multiplicar grupos. A gente já tinha que estar, pela quantidade de pessoas que a gente tem, a gente já tinha que estar com mais grupos, talvez o dobro do que a gente tem hoje de grupos. A gente já devia estar com uns 80, 90 grupos, pela quantidade de pessoas, raciocinando aí com um grupo de 10 a 12 pessoas, que é o ideal, né? Algumas perguntas para a gente refletir. O seu GA tem um auxiliar? Se tem, diga assim, coloca aí, escreva assim: o que você tem feito para surgir novos líderes no seu GA? Isso aí é para você, compartilha aí em dupla, vai escrevendo aí, e a gente vai dar oportunidade para debater depois. Pode fazer em dupla ou trio. O que você tem feito para surgir novos líderes no seu GA? Quem pode compartilhar aí? Eu acho que, por exemplo, o líder enxerga o outro, ele percebe as pessoas que têm qualificação. Então você tem que incentivar. Né? É que nem a gente estava falando aqui. Pessoas que são servos, têm coração de servos, essa pessoa tem que ser direcionada. Então você começa a incentivar, você começa a falar essa pessoa, até que ela consiga desenvolver no coração essa vontade. Mais alguém? Sinara? Eu tenho compartilhado tarefas com as pessoas. Assim. Tarefas, aí você observa como ela vai desempenhar, como ela está desempenhando. Você conhece uma dinâmica, mostra para mim primeiro, daí na semana que vem você faz. Você faz um louvor, e aí eu vejo, agora já tem algumas que vêm pedir para mim, posso levar um louvor, posso fazer uma dinâmica? Certo. Supervisionando, né?
Carlos? Já passamos aquela ficha que tem as perguntas para as pessoas e assim, aqueles que a gente vê que tem a visão, assim, que cuida de pessoas, a gente chega a perguntar para a pessoa se ela tem desejo. Ok. O Carlos falou aqui que ele passa aquela ficha, aquele questionário que tem uma pergunta, que ali tem uma das perguntas você gostaria, você tem um desejo no coração e de ser um auxiliar, né? Mais alguém levantou a mão, Ivo? Nós tivemos estou compartilhando aqui agora, né? Nós tivemos um problema inicial que nós nos acomodamos com o crescimento do grupo. Então isso ficou disfuncional, né? No momento, e naquele momento a gente às vezes ficava perguntando e tal, e muita gente, você vê que ela tem perfil, mas ela tem medo. Ela acha que não está pronta. Então, no momento que a gente percebeu que a gente estava falhando na procura do auxiliar, que tinha que ser diferente essa procura, eu fui mais incisivo com os auxiliares. Comecei a ser mais assim, chegar na pessoa, você tem perfil, você tem isso, não sei o quê e tal. E a coisa, de repente, a pessoa percebeu que era uma maneira de estimular mais incisivamente. Certo. Quando a pessoa fala assim, olha, eu gostaria, mas eu não me sinto preparado. Você já ouviu isso de alguém? Normalmente é porque tem que ser essa pessoa. Entendeu? Quando a pessoa fala assim, olha, eu gostaria, ou seja, eu tenho um desejo no coração, mas eu não me sinto assim preparado. É de Deus esse negócio. Entendeu? É esse mesmo que vai ser. Por quê? Porque o não se sentir preparado é uma coisa boa. A não ser que seja problema de caráter, coisa assim que a pessoa repartiu com você. Mas normalmente não é essa área. É assim, a pessoa acha que ela não vai conseguir liderar. Ela começa a ter alguns medos, assim. Será que meu grupo vai dar certo? Quem pensou isso aí no seu grupo? Será que as pessoas vão me seguir? Será que eles vão na minha casa? Hein? Eu tremi na base. Eu abri para ser anfitriã. Porque eu pensei assim, será que eu vou dar conta? Será que não é para vocês serem auxiliares também? Tem que ver anfitrião e líderes ao mesmo tempo. Porque, né? Então é o seguinte, quando a gente não se sente preparado, é igual quando a gente iniciou a igreja lá em casa. Eu não me senti preparado, eu pensei, caramba, acho que isso aí não vai dar certo não, vai ser uma furada, mas eu tenho o desejo de obedecer a Deus, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus, eu não me sinto preparado. Só que quando você não se sente preparado, isso gera em você um temor maior para orar mais, para depender mais de Deus. Quando a gente se sente muito preparado, isso é do ser humano, gera um excesso de confiança, que a gente já sabe fazer, então a gente vai fazer porque a gente já sabe, e a gente esquece de orar, a gente esquece de dependência total de Deus. Então, ao mesmo tempo, isso que parece ser um despreparo, não é. É um certo temor, porque a gente tem alguns receios, mas que isso, na caminhada, vai sendo vencido, vai gerando uma segurança em Deus, as pessoas vão ajudando, então vai você vai vendo que isso aí vai superando. Mais alguém aí gostaria de compartilhar o que você tem feito para surgir novos líderes? Oração, muito importante, com todo mundo ali. As pessoas estão ouvindo a necessidade e elas vão ser tocadas. Vai ter gente ali que vai, num momento, vai pensar, não, poxa, eu tenho que dar uma contribuição com a minha vida, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, dos propósitos de Deus para nós, na campanha, e é uma ótima oportunidade para isso, né? Então, oração, né? Mais alguém?
só compartilhar essa questão da oração, eu segui a dica lá da Fran. Dica da? Da Fran. Aham. Certo. Oramos com o grupo todo e eu pedi justamente para a pessoa que nós estamos meio de olho, para ela orar pela multiplicação. Então, Tem que ficar de olho mesmo, né? Aí eu já pedi, foi uma bênção a oração dela. Agora Que bom, é assim mesmo. Vai aparecer uma pessoa, mas você acha que vai descer um anjo ali, vai comissionar aquela pessoa? Não, Deus vai usar a gente mesmo para encorajar, para perguntar, para dar um toque, para conversar com as pessoas. Mais alguém? Quem está orando aí pelo auxiliar? Levanta o braço. Nos jovens, quem está aqui precisa de auxiliar? Jovens. Jovens que estão sem auxiliares, tem algum? Algum GA aí que está sem auxiliar? Todo mundo tem auxiliar? Quem é líderes aqui? Levanta o braço, de jovens. Auxiliares. Auxiliares. Agora, levanta o braço. Tá. Então, é um desafio, mas a gente quer chegar lá. Como você comunicaria no seu GA a visão de multiplicação? Escreva aí. Você escreveu? Ó, pessoal, tem que multiplicar mesmo, não tem jeito. Né? Você tem que pensar como você vai. Como é que a gente faz para manter a visão? A gente precisa repetir essa visão. Tem que ser repetido. Olha, pessoal, nós temos uma visão, a nossa visão é de crescimento e pessoas vão chegar e você precisa ser parte, você é parte desse crescimento, sempre envolvendo as pessoas e trazendo para ela o propósito final, que é a multiplicação do grupo, tá? Existe alguém no seu GA com os pré-requisitos para auxiliar? Escreva o nome aqui, pode ser mais de uma pessoa. Você pode ter mais auxiliares, não é só um não, pode ter uns 3 auxiliares lá. Quanto mais auxiliar, melhor. Quanto mais auxiliar você tiver, melhor será, tá bom? Sobre a avaliação, semana que vem, domingo que vem. Valor do teste, 5, apostila com todas as tarefas e exercícios preenchidos, tá? É um testezinho bem simples. E você, quem está firme na campanha aqui? Isso. Você vai dependendo do percentual na campanha, você vai ter uma quantidade de pontos aí. Tá? Então o mínimo lá, você tem a aprovação na campanha acima de 80%. Então você vai ver quantos pontos você vai fazer aí. De 95% a 100%, 4 pontos. E assim vai decrescendo até 2. Tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta? Quer compartilhar algo para a gente encerrar? Quem está animado aí para multiplicar seu grupo? Pela fé. Quem não tem auxiliar, mas está animado para ter um? Pela fé. E quem tem um, tá animado, tem que estar animado para ter 2, 3. Vamos ficar de pé aí. Vamos orar. Pai querido, obrigado pelos nossos irmãos, líderes de grupo que estão aqui, Senhor, dando a vida nesse ministério de GA, de liderança de GA. Nós dependemos do Senhor. O Senhor fala que a seara é grande e nós devemos orar por esses trabalhadores da seara. Pedimos ao Senhor que revele para nós esses novos líderes, novos auxiliares. A gente precisa multiplicar grupos, Senhor. Que o Senhor sempre tenha isso no coração de cada líder. Que eles não esqueçam disso. E eles possam estar observando e orando, que o Senhor vai mostrar a cada um, Senhor, um auxiliar, um líder para multiplicar o grupo
dele, porque essa é a tua vontade. Nós agradecemos por cada líder em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.